Shalom, amados. Há um assunto pouco falado pelos sacerdotes hoje. A caminhada de santificação, o cuidado de santificação, com o que nós se envolvemos, nós parecemos com aquilo. Naquilo que você mais fala e mais ouve e se relaciona, você vai passar a ser igual. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, o apóstolo diz assim, que nós somos templos de Deus. Ele diz, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E ele diz, sai do meio deles, aparta-te, não toque o que é imundo, não se envolva com a sujeira. E ele diz, eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo está citando uma profecia a nosso respeito. E então ele começa o capítulo 7 falando, amados, se temos tais promessas, qual era a promessa? Ser filho, ser filha. Todo o bastardo não herda. Todo que não cuida da santificação, ele se torna um bastardo dentro do corpo de Cristo. Ele diz, se nós temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia. E ele diz a imundícia da carne, a imundícia do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor. Observa que ele fala de um processo de aperfeiçoamento. Buscar um lugar de perfeição. Esse cuidado, esse zelo, é em tudo o que ouvimos, em tudo o que vemos, em tudo o que falamos. Às vezes pessoas falam de uma maneira, parece perfeito, mas quando abrem a boca, sai sujeira da sua boca. Os nossos lábios precisam viver em contínuo relacionamento com Deus. Quando pessoas soltam palavrões, soltam sujeira da sua boca, é porque eles se alimentaram daquela sujeira, conviveram com aquelas pessoas. Tem pessoas que ele gosta de conviver com quem vive com sujeira nos seus lábios. E se você tem esse tipo de convivência, você não tem uma atitude de separação, você vai entrar num lugar onde você não vai mais discernir a presença dele e não vai mais desenvolver o temor. Porque quando ele fala de aperfeiçoamento da santificação, ele diz no temor de Deus. Isso é um respeito profundo com a presença dele. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê, ele sabe, e ele ouve e ele sente tudo o que nos envolve. Por isso que o apóstolo diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todas as vezes que entristeçamos o Espírito Santo, seremos ministrados com uma tristeza. Quando ele vai no capítulo 7, no versículo 10 de 7 de 2 Coríntios, ele diz assim, a tristeza segundo Deus trabalha arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando encontramos pessoas cristãs que estão cheias de tristeza, pensando em morrer, é porque entraram num lugar de entristecer tanto o Espírito Santo que agora não tem mais o socorro do Espírito Santo. Ficam brincando com aquilo que não devia brincar. Ficam se relacionando com aquilo que não deviam se relacionar. Não tem tempo com a palavra, não tem tempo com a oração, não tem tempo com a adoração. E entram em um lugar que depois elas têm dificuldade de sair de lá. Porque não desenvolveram santidade, não desenvolveram temor, esse respeito profundo
com a presença dele. Você está em um lugar de dificuldade, busque santidade. A santidade traz a resposta das outras coisas que você precisa de resposta. Quando nós compreendemos isso, quando nós discernimos isso, nós vamos para um lugar onde o cuidado de Deus é sobre nós. Nós necessitamos do cuidado de Deus. E o cuidado de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós nos aperfeiçoamos em santidade. Todas as vezes que você vê alguém em um lugar que ele não tem mais saída para ele negligenciou, às vezes pessoas que estão tempos na fé, entram em um lugar que não tem mais saída, é porque eles relaxaram com esse zelo. Precisa haver um zelo no coração. E quando você tem esse zelo, você não vai permitir certas coisas junto com você. Quem cala para a sujeira, consente com a sujeira. Quem cala para a podridão, consente com a podridão. Quem cala para todo tipo de conversa perto de você, consente. Quem consente tem aliança, quem consente é contaminado, quem consente é influenciado. Que o temor de Deus te visite, que a presença dele te visite e que brote no teu coração um zelo pela presença dele. Deus te abençoe.